Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 7 de março de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Vinde a mim, pelo Espírito Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, é denominada Punição das Faltas. E traz a seguinte passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E irmão José nos diz: Deus, que se manifesta ao homem através de suas leis, jamais é tendencioso, não se inclinando a favorecer de maneira ilícita, seja a quem for. O amor verdadeiro é sempre imparcial, igualmente sensível para com todos, não estando sujeito a simpatias ou antipatias pessoais. Não se pode, portanto, atribuir ao Criador qualquer das paixões que, no relacionamento com as pessoas, caracterizam as criaturas, presas aos estreitos limites de sua própria humanidade. As leis divinas nunca agem para punir, mas sim para educar. A questão da reparação dessa ou daquela falta cometida pelo homem deve ser entendida de maneira mais profunda, porque, infelizmente, a ideia que muitos continuam fazendo de Deus é a de um juiz implacável, que vive de absolver ou condenar os filhos que criou. Sem dúvida, perante o tribunal da consciência, é o homem que, toda vez que infringe uma das menores leis da criação, lavra sentenças condenatórias contra si mesmo. Assim como pela justiça humana é considerado delinquente aquele que afronta os princípios éticos-sociais, quem se opõe ao bem indefectível, passando voluntariamente a ser uma peça em desarmonia, coloca-se à margem desse mesmo bem em que a vida se estrutura. Por mais insignificante, a prática do mal, em essência, é um gesto conspiratório da criatura contra o Criador. Se o homem não dispusesse de certo dispositivo consciencial que o adverte quanto aos equívocos cometidos, ele não se sentiria naturalmente compelido a repará-los e se eternizaria na condição de infrator ou de adversário da vida. Todavia, ao extrapolar na utilização de seu livre-arbítrio, o referido dispositivo consciencial o alerta quanto à sua condição de réprobo, no qual escolheu se colocar em oposição às normas ético-existenciais que vigem no universo, exigindo que ele torne ao ponto de equilíbrio. Tais alvitres conscienciais lhe soam no íntimo como, por exemplo, perda da paz, sentimento de culpa, aflição interior, tormentos psicológicos, falta de lucidez intelectual e, inclusive, doenças que se lhe expressam no corpo somático. Evidentemente, estando os espíritos em diferentes níveis de despertar, somente ao longo do tempo, podendo variar entre a marca de alguns dias ou de alguns séculos, é que cada um deles será chamado a esse inevitável ajuste de contas consigo mesmo. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos.
Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de março de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 960, 961 e 962 do Livro dos Espíritos, com o tema Intuição das Penas e Gozos Futuros. Na questão 960, Kardec pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? E os espíritos respondem: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado, porque, sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornareis, se nisso pensasseis muito e muitas vezes. E aí, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam sobre essa resposta que os espíritos trazem, para essa pergunta 960, comentando o seguinte sobre essa resposta dos espíritos: que nós trazemos desde a nossa criação potencialidades íntimas em que Deus nos mostra que somos eternos através dessa voz interior. Então, nós temos em nós a presença de Deus na nossa consciência, que nos orienta qual o caminho que nós devemos trilhar, o caminho do bem ou do mal. Aí é a questão do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolhas, que vai nos propiciar, que vai nos levar ao melhor caminho. A nossa consciência nos alerta que estamos destinados a percorrer todas as escalas da perfeição até chegar a Deus. Então, o nosso destino é a perfeição. Como alcançaremos a perfeição? Trilhando o caminho do bem, amando ao próximo, praticando as leis de Deus, conquistando as virtudes, e assim nós evoluiremos, nós alcançaremos o progresso espiritual que vai nos levar a essa perfeição. Na questão 961, Kardec pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: a dúvida nos céticos, que quer dizer isso, aqueles que não acreditam em nada, nos céticos empedernidos. O temor nos culpados, aqueles que sabem que erraram e têm a culpa, sentem a culpa. A esperança nos homens de bem. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam sobre essa resposta que os espíritos nos trazem, que um desses três sentimentos
vai dominar o homem no momento da morte. Então, quais são esses sentimentos? A dúvida, o temor ou a esperança. Aquele que viveu sem religiosidade, sem conhecer as verdades espirituais, ele vai ter dúvida. Então, naquele momento que a pessoa se depara, com a morte, seja por conta de uma doença longa e que se tem o pressentimento de que a hora final está chegando, essa pessoa que viveu afastada da religiosidade, ela vai ter dúvida. Então ela vai se questionar: o que vai acontecer comigo agora, que o corpo físico vai deixar de existir? Porque eu sou só esse corpo físico, então ela vai se questionar sobre isso, ela vai ter dúvidas. Aquele que tem erros que o comprometem, cometidos no campo da carne, quer dizer, durante a vida material, ele vai sentir temor antes da morte. Então ele vai, naquele momento final, ele, que a morte já se depara com a gente, essa pessoa que ela sabe que errou, então ela sente a culpa, ela tem a consciência culpada. Então essa pessoa, nesse momento, ela vai temer, porque ela, se comparando com outras pessoas, de sua convivência, ela percebe que o julgamento vai ser diferente para com ela e com as outras pessoas que não têm essa culpa, que não têm a consciência assim perturbada por um acontecimento qualquer, que não foi uma coisa boa, Então ela vai sentir esse medo, ante aquele momento, da morte, onde essa pessoa sente que haverá um julgamento, sobre a sua vida, pela justiça divina. E já aquele que viveu pacificamente com seus semelhantes, cumpriu seus deveres e adquiriu sabedoria, ele ou ela vai sentir esperança ao deixar o mundo físico. Então, naquele momento da transição, aquele que viveu a sua vida no caminho do bem, procurando agir da melhor forma possível, de acordo com as leis de Deus, quando a morte é inevitável, seja pela idade, seja por uma doença fatal, seja até por um acidente mesmo, onde a pessoa vê que aquele momento é o momento final, não tem saída. Então essa pessoa que viveu de forma a seguir o que é determinado pelas leis divinas, ela vai sentir esperança de que será recompensada. Ela também não vai ficar triste, por exemplo, uma pessoa que está muito doente, porque o seu corpo já vivendo os momentos finais, onde às vezes há muita dor, ou às vezes se sente que o corpo já não responde a nenhum tratamento. Então, ela vai sentir um alívio por não ter mais dor,
E aí, essa pessoa não vai ter medo naquele momento, porque ela sabe que durante a sua vida ela agiu corretamente, procurou seguir o caminho do bem. Ela tem a consciência tranquila, então ela não vai ficar temerosa, né? E aí, na questão 962, Kardec pergunta: como pode haver céticos, quer dizer, aqueles que nada acreditam, né, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? E aí os espíritos respondem: eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões, né? Então, há pessoas que aparentemente têm uma fortaleza, mas que, na verdade, não é um sentimento real, né? Elas, no momento da transição, né, elas não vão ficar assim tão fortes quanto aparentam, né? Porque é um momento que, para nós, né, que vivemos ainda num planeta de provas e expiações, onde a matéria ainda é muito densa, onde o nosso corpo físico ainda nos prende muito, né, à materialidade, à terra, né, ao mundo material, né? Então, esse momento de transição, ele é um momento que pode ser menos doloroso, né, para aqueles que procuraram caminhar, né, de acordo com as leis de Deus, que estão sempre vigilantes, né, procurando agir no bem. Então, essas pessoas, elas vão, com a ajuda dos benfeitores espirituais, passar por esse momento, né, de transição de uma forma mais amena. Mas aqueles que só têm essa fortaleza na aparência e não verdadeiramente no seu íntimo, elas vão ter mais dificuldades, né? Então, Kardec acrescenta uma nota a essa resposta, onde ele diz assim: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então, o que Kardec está querendo dizer é que na vida, né, após o desenlace, né, na vida espiritual, nós vamos ter lá a consequência dos nossos atos aqui, né, do que procuramos fazer ao longo da nossa caminhada terrestre. Dizem-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Então, o que Kardec está querendo dizer é que o futuro, né, na pátria espiritual não vai ser igual para aqueles que procuraram caminhar no caminho do bem e aqueles que desprezaram, né, os ensinamentos
e as leis divinas, os ensinamentos de Jesus e as leis divinas. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Então, ele está aqui, confirmando que para que a gente tenha um futuro mais promissor, mais tranquilo na pátria espiritual, nós precisamos trabalhar aqui na nossa encarnação por esse futuro melhor. Como que a gente vai trabalhar? Procurando cultivar, as virtudes, vencendo as nossas fraquezas, procurando realizar as tarefas que nos são determinadas pela própria vida, de agir no bem, de procurar amar o próximo, trabalhar, para que haja mais fraternidade entre as pessoas que convivem conosco, na nossa família, nos nossos laços de amizade, na nossa convivência diária, no trabalho, na vizinhança. Nós vamos procurar sempre, estar vigilantes à nossa palavra, aos nossos atos, para que nós não sejamos de forma alguma violentos, e sim que nós sejamos equilibrados, com bons sentimentos sempre cultivados. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, pelo bem ou pelo mal. Então, ele está aqui confirmando que o justo, quer dizer, aquele que procura agir no bem, ele vai ter recompensado na sua vida futura, na pátria espiritual, o esforço que ele fez para caminhar para o progresso, para a evolução. Enquanto aquele que permaneceu no mal, apesar de ter tido oportunidades de se melhorar, de vencer a si mesmo, as suas fraquezas, e ainda assim ele permaneceu nesse caminho, ele, quando chegar na pátria espiritual, ele vai se dar conta de que era preciso ter agido de uma outra forma. Então, um dia, um vai receber a recompensa e o outro não, de acordo com o bem ou com o mal que tenha feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, aquilo que nós falamos no início, todos nós temos na nossa consciência a presença de Deus a nos apontar o melhor caminho a seguir para chegar ao progresso espiritual. Cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, optar pelo caminho do bem ou continuar nos vícios, nas deficiências que todos nós aqui na Terra ainda temos,
que somos espíritos imperfeitos a caminho da evolução. E aí, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam, né, sobre a resposta dos espíritos, que o descrédito e o ceticismo que muitas pessoas dedicam às coisas espirituais são frutos da ignorância e do desconhecimento das verdades divinas, né? Então, muitas pessoas que continuam agindo no mal, apesar de terem chance, né, de se modificar, de melhorar, na verdade, elas ignoram, né, as recompensas que teriam se procurassem agir no bem. São mentes rebeldes, né, que só pensam nos interesses materiais, né? As verdades de Deus só são reconhecidas quando essas pessoas são tocadas de uma forma, às vezes brutal, pelos desafios que a vida apresenta. Então, muitas vezes, né, essas pessoas só vão despertar para as verdades espirituais, né, que elas precisam modificar a sua conduta e agir de uma forma melhor no caminho do bem, quando elas se deparam, né, com situações na vida desafiadoras, né, que lhes colocam, então, um momento assim, de reflexão, né, onde elas veem que elas precisam da ajuda, né, de Deus, dos benfeitores, porque as dificuldades imensas, né, lhe inspiram, né, a ter mais fé, a ter mais confiança em Deus, a procurar modificar a sua conduta. E aí nós vamos também olhar a opinião de uma autora chamada Laura Bergalo, que escreveu um livro comentando, né, o livrinho dos Espíritos, quer dizer, ela comenta também o Livro dos Espíritos para o público juvenil, onde ela nos fala que a sabedoria das leis de Deus, que são baseadas na justiça e na bondade, nos leva a concluir que os bons e os maus terão destinos diferentes, né? Então, aquilo que a gente vinha falando, não é possível que Deus é um Pai amoroso, né, misericordioso, mas Ele é justo. Então, nesse momento, né, da transição da vida material para a vida espiritual, não poderá acontecer de aquelas pessoas que agiram no bem terem o mesmo destino daquelas que agiram no mal. A vida futura, como ela fala, é consequência dos atos que tivermos praticado, sendo, portanto, da nossa responsabilidade fazer a escolha do que nos espera na pátria espiritual. Quer dizer, então é aquilo que a gente falou. O nosso livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha, mas a responsabilidade é nossa, a consequência, né, do que vai nos acontecer no mundo espiritual é a escolha que nós fizermos da nossa conduta no bem ou no mal. E aí ela conclui dizendo o seguinte: é importante lembrar que Deus nos dá sempre novas chances, né, as novas existências, para consertarmos os erros já cometidos. Então, a reencarnação
é a chance que Deus está nos propiciando para que a gente possa, né, refazer, né, as tarefas que nos foram destinadas em vidas passadas e que nós não conseguimos realizar, né? Então, nós devemos aproveitar a chance dessa encarnação para realizarmos essas tarefas que ficaram inacabadas, né? Para nos conduzirmos no caminho do bem, conquistando a nossa melhoria, conquistando o nosso progresso espiritual, a fim de que, quando a gente chegue lá na pátria espiritual, que é o nosso destino, nós sabemos, né? Nós estejamos, então, de acordo, né, com o que foi determinado para nós antes da reencarnação, né, naquele nosso plano reencarnatório, junto aos benfeitores, né, espirituais, que nós traçamos, né, essa conduta, né, esse objetivo, esse plano reencarnatório de nos conduzir no caminho do bem, para ressarcirmos os erros do passado. E quando voltarmos à pátria espiritual, teremos que dar conta, né, aos amigos espirituais, aos benfeitores, né, que nos ajudaram, né, a traçar, né, esse plano reencarnatório. Qual foi o resultado, né? O que nós fizemos para realizar, né, essas tarefas? E aí a gente vai também no livro O Consolador, né, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, olhar a questão 144, onde é perguntado: os fenômenos premonitórios, quer dizer, premonição, né, quando a pessoa tem assim uma intuição, né, do que vai acontecer, atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro, né? Então, o que quer dizer essa pergunta? Se esses fenômenos premonitórios, eles atestam, né, a possibilidade da pessoa ter a consciência do que vai acontecer, né, com ela no futuro, né? Ela pode saber o que vai acontecer com ela, ela tem essa condição de saber, né? Nós sabemos que nós não lembramos do passado porque essa lembrança poderia ser tão difícil para nós, né? Da gente se entristecer tanto, né, com o que fizemos em vidas passadas, que seria muito difícil para nós conduzir a nossa vida, né, com essa culpa que nós sentiríamos pelos erros cometidos. Então, o esquecimento é uma dádiva divina para que a gente possa, né, se refazer, para que a gente possa melhorar e nos conduzir, né, no caminho do bem. Bem, então a resposta é a seguinte: os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus, né? Então, o que ele está dizendo, os espíritos, né, estão aqui nos esclarecendo, né, quer dizer, no caso, Emmanuel está nos esclarecendo, é que a nossa condição, né, o nosso estado, né, evolutivo, não nos permite que a gente conheça, que a gente possa, como ele diz aqui, devassar o futuro. Nós não sabemos, né? Por quê?
nós ainda não temos essa condição evolutiva para realizar, né, essa tarefa, nem seria bom para nós também conhecer o passado, nem o que vai nos acontecer no futuro como prova, né? Porque se a gente soubesse de antemão a nossa prova, né? O desafio que virá para nós, a dificuldade, né? Também seria uma coisa muito pesada, né? Para a gente suportar, sofrer, né? Por antecipação, o que nos está reservado como prova, né? E aí ele continua dizendo assim: temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com o seu esforço para a iluminação do porvir, né? Então, nós precisamos trabalhar, nos esforçar, né, para que nós conquistemos o nosso progresso. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Então, quando for conveniente que a gente tenha uma premonição, né, do que vai nos acontecer no futuro, né, for conveniente, porque, como ele explica aqui, para que nós tenhamos essa noção clara de que nós não somos só matéria, nós somos espíritos, né? Então tem algo além desse corpo físico. Esse corpo físico é apenas um instrumento, né, que Deus nos propiciou para que nós trabalhemos, nós estudemos para alcançar o nosso progresso espiritual. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.